Tá certo, a gente aprende muito com os livros, né? Mas nada que substitua uma boa conversa com o escritor pessoalmente. E na pauta dessa entrevista é o centenário da Semana da Arte Moderna de 1922. Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, são 100 anos da Semana da Arte Moderna, né? Sim. Hoje você faria uma reflexão, essa Semana da Arte Moderna, ela contribuiu em que na cultura atualmente? A Semana de Arte Moderna foi importante. O Antônio Cândido chama a atenção disso. Diz ele que é o primeiro momento de pré-consciência do nosso subdesenvolvimento. Então, pela primeira vez, vamos dizer assim, os nossos intelectuais, os nossos artistas, não só os de São Paulo, do Brasil inteiro, começaram a olhar, essa é a ideia da modernidade, a olhar qual seria o verdadeiro rosto do brasileiro. Por exemplo, a linguagem do povo entrando na literatura de vez, de modo sistemático, a preocupação com as manifestações culturais populares, vendo nelas grandeza, importância, e tudo isso aproveitado na chamada arte erudita, não é? Mário de Andrade faz isso. Pesquisa, estuda as diversas manifestações populares e leva aquilo para a sua literatura de modo sistemático. Eles eram da elite, né, cultural, e frequentavam a Europa e tudo mais. Como que eles tiveram, você acha que eles tiveram essa consciência de trazer isso para o Brasil? Foi algum movimento que foi crescendo ou tem a ver com 100 anos da independência do Brasil naquele mesmo ano? Na verdade, a Semana de Arte Moderna no Brasil é tributária dos movimentos de vanguarda na Europa. Tem um livro que está sendo relançado agora, muito bom, fica a dica, chamada Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro, do Gilberto de Mendonça Telles. Essas manifestações culturais na Europa tinham justamente a ideia de modernizar todas as ciências e também as artes. Não só as artes plásticas, mas a literatura, a escultura. Por isso essa profusão de experiências que os artistas fizeram na Europa e que depois aqui também fizemos. Que seria a antropofagia? Pega o que tá... A antropofagia é um dos movimentos entre os vários que existiram no Brasil e no mundo, então nem se diga, né? Veja que a ideia da antropofagia faz uma referência a todas essas ideias de outros lugares. O que é a antropofagia? Comer carne humana. E ele brincava no manifesto antropófago, né, antropofágico, ele dizia assim, vamos comemorar o início do Brasil a partir do ano da deglutição do bispo Sardinha. O bispo Sardinha foi comido, não é, pelos nativos brasileiros naquele ritual antropofágico. O que seria então essa antropofagia cultural? Nós vamos aproveitar aquilo que vem de fora, comemos aquilo vai fazer parte do nosso corpo, o que não prestar é excremento, você digere, é excremento, e nós criamos algo novo, de fato brasileiro, diferente. Ele brinca, né? To be or not to be? Brincando com Shakespeare, no manifesto. O manifesto foi escrito pelo grupo? Oswald de Andrade escreveu, sim, o manifesto. Ele foi o mais importante na semana de 22? Está entre os mais importantes, né? O Mário teve vamos dizer assim, um papel principal, porque o Mário era muito estudioso. Ele estava a par de todas as vanguardas europeias. Ele importava livros, ele lia as revistas a respeito dessas vanguardas. Por isso que ele era uma espécie de líder, não é? Por exemplo, o IEB, né, o Instituto de Estudos Brasileiros, tem a biblioteca dele toda, está lá sendo estudada até hoje. E a coleção de arte também. Ele era um colecionador. Nenhum artista brasileiro tem tanto retrato quanto Mário de Andrade. Por quê? Porque todos no Brasil viam nele essa figura de proa, central, aquele que sabia o que o movimento modernista representava e mandavam de presente para ele e ele colecionava isso. Bom, nós estamos numa biblioteca que tem, imagino, 8.000 livros, né? Tem livros da Semana da Arte Moderna? Tem, não é? Todos esses autores importantes. Todos você tem? Tem. E
E como que você enxerga isso agora? Vou voltar à primeira pergunta, né? Você acha que esse movimento influenciou na nossa arte agora, nossa arte e literatura? Sem dúvida, né? Eu acho que em termos assim, a cultura, de modo geral, esses movimentos que são renovadores, eles não acabam naquele momento. Eles continuam reverberando, ecoando na obra de diversos artistas. Por exemplo, todo o movimento periférico artístico hoje, de grande importância, de grande beleza, nasce desse olhar que eu falei para você, que no começo do século no Brasil, em vários estados, no Rio de Janeiro e São Paulo, esses artistas começaram a olhar. Semana de Arte Moderna é importante porque foi um marco, né? O Mário sabia o que estava fazendo, então vamos dizer assim, tornou-se um programático mesmo. Essa importância ao folclore, não é? Primitivismo. O primitivismo vem daí, não é? Aquele artista do povo que vai produzir a partir daquilo que ele vê, daquilo que ele sente, sem um estudo específico. Claro que há beleza também nesse tipo de manifestação. A arte naif é um dos ramos, não é, nas artes plásticas desse tipo de manifestação. Você tem algum trecho, algum texto, alguma frase que exemplifica bem essa semana? Eu gosto, a gente citou o Manifesto Antropofágico, né? Ele brincando com Shakespeare, não é? A frase famosa do Hamlet, né? To be or not to be, that is the question, né? Essa é a questão. Hamlet, ele volta para investigar a morte do pai, né? O príncipe, ele era o príncipe, o rei havia morrido, e ele então está no cemitério e vê ali eles estão revirando ali um túmulo, e ele pega uma caveira e pergunta de quem é. Era o bobo da corte, que tinha feito ele na infância, né, brincava muito com ele, ele gostava muito. E quando ele pega aquela caveira na mão, que era desse bobo da corte, que era uma figura importante para a infância dele, ele começa a fazer reflexões a respeito do que é a vida. Né? Aquela pessoa, aquele relacionamento, estava ali, uma caveira. Né? Então ali que ele diz, ser ou não ser, eis a questão. Vejam, to be or not to be. O Oswald pega e transforma em tupi or not tupi. A gente é tupi, a gente é índio ou a gente não é índio? Essa é a nossa questão, que simbolicamente o movimento antropofágico repõe. Quer dizer, nós não somos índios, mas também não somos europeus. Somos o quê? Resultado simbólico dessa antropofagia. Aproveitamos de tudo e criamos algo novo, nosso, autêntico, brasileiro. A sua obra tem algo disso? Eu acho que... erudita? Não, tem, claro. Eu procuro, na minha literatura, fazer uma espécie mesmo de amálgama entre a literatura, a cultura erudita, não é? de todas as ramificações, e, claro, aquilo que o povo faz, não é? Eu acho que é essa junção mesmo, que é um pouco o caminho que o Brasil deve seguir. O Brasil não é só erudito, o Brasil não é só popular. Não é? Quando nós tivermos consciência, não é, dessa grandeza, a partir disso que eu chamei de amálgama, e não sou eu que falo amálgama, né? É uma ideia de outros pensadores. Por exemplo, eu tenho ali a trilogia do Caos, né, do George Maltner. George Maltner fala desse amálgama como uma ideia central para você entender a beleza e a grandeza do nosso país. Então vejam que essa mistura, ela ecoa desde o começo do século XX, passa por esse apogeu da semana e ainda perdura em diversas artes, né? Por exemplo, na literatura, pensa em Ferrez, né? Escrevendo da periferia. Se a gente pensar no rap, nos Racionais, crioulo, em todas as danças populares, os cocos, reisados, o nosso folclore rico, tudo isso junto, formando o que a gente chama de Brasil. Né? Essa é a nossa grandeza.